Eu parei de confiar em Deus e essa foi uma das piores decisões da minha vida. Calma, que eu vou contar pra vocês. É meu mesmo, é um relato real, é um relato meu, é um relato pessoal. E tudo o que me gerou e como eu mudei esse pensamento. Porque o quanto me arrependo. Faz um tempo que isso aconteceu. E enquanto eu vou tomando meu café, eu vou contando pra vocês. Eu cheguei numa fase da minha vida em que eram tantas promessas, ouvindo milhares de pessoas sendo usadas ano após ano, desde os meus 15 anos, Deus falando sobre a mesma promessa. E durante muito tempo, no início, na verdade, eu fiquei muito animada. Eu falei, nossa, Deus vai fazer isso na minha vida, que sensacional. E eu fiquei muito, muito feliz. Só que aí passou 1 ano e nada. Passou 2 anos e nada. Passou 3 anos e nada. Quando eu fiz 18 anos, eu me desviei do caminho. Eu parei. Eu não estava congregando em nenhuma igreja, mas eu orava ainda, cria no Senhor, tinha fé. E todas as vezes Deus falava, retorna para os meus caminhos, porque eu tenho uma promessa e ela tem que ser cumprida. Eu não vou paralisar minha promessa na metade. E Deus falava que via o meu coração, que via minhas vontades, que via os meus anseios, que via minha dedicação, que via minha fé. Só que eu não estava firmada. E eu comecei a colocar minha vida em ordem. E aí chegou num tempo que eu tava tão frustrada, porque eu estava passando por um período muito grande de necessidade e Deus começou a usar muita gente, tipo assim, uma pessoa atrás da outra, pra falar. Todo culto que eu tava indo de literalmente toda terça, toda quinta e todo domingo numa igreja que tem aqui perto da minha casa. E todo mundo que ia lá, seja de outra cidade, e até pessoas de outro país, foi usada pra falar comigo sobre as promessas. E todo mundo falava sobre aquilo que Deus ia mandar pra minha vida. E eu vendo Deus me permitir passar por períodos de escassez, períodos de traumas, onde eu estava sendo acusada de coisas que eu não fiz, ouvindo falar que eu era coisas que eu não era, pessoas tentando roubar, né, e distorcer a realidade que Deus tinha pra mim. Aí foi quando eu comecei a me firmar mais nos meus vídeos. Eu comecei a fazer alguns videozinhos, parei. E aí no ano de 2020, na pandemia, eu comecei a ver muitas pessoas falecendo. E até então, todo mundo que me entregava uma promessa, e isso foi tipo assim, eu já tava, depois dos meus 22 anos, ainda até 22 anos, eu tipo assim, eu acreditava, mas não vivia. E aí tipo assim, não é o tempo, ainda tentava me conformar. Quando eu fiz 22 anos, eu decidi que eu não ia mais acreditar. Porque Deus mandou falar isso pra você. Eu não falava nem mais amém. Eu só fazia, tá bom. Chegava em casa, eu falava pro meu marido, eu não gosto que as pessoas ficam mentindo pra mim em nome de Deus. Porque uma coisa que todo mundo me falava é, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Só que as pessoas tinham aquela mania de falar, o que Deus promete, ele cumpre rápido. Não fica demorando 2, 3 anos. E a minha promessa já desde os meus 15 anos. E todo ano Deus falava. E Deus falava, parece ser impossível, mas eu vou realizar, porque a promessa é minha. E isso muito levante, muita afronta. Eu comecei a me tornar uma Juliana que eu desconhecia. Que pessoas vinham falar cocô pra mim. E aí eu comecei a me impor. Então a pessoa falava eu falava o B, eu sei o D. Porque eu cansei de passar por humilhação. Eu cheguei num período de esgotamento emocional. Eu comecei a ter crises fortes de ansiedade. E aí, em 2020, em 2019, no finalzinho de 2019, uma irmã me entregou que Deus tinha um projeto pra minha vida, desde os meus 15 anos, e que ele estava me capacitando, me estruturando, me ensinando muito, assim como ele ensinou José antes de torná-lo governador, assim como ensinou Davi antes de torná-lo rei, porque tudo isso teve um prazo estendido e Deus ia cumprir o propósito da minha vida. Porém, ele tinha visto que eu comecei a me firmar, mas que eu já não acreditava. Eu acreditava em Deus, mas não nas promessas. Eu não acreditava mais em promessa nenhuma. Se você falasse pra mim assim, Deus falou que vai fazer isso na sua vida, eu falava assim, mentira. Eu chegava em casa e falava, mentira, Deus não vai. A pessoa está mentindo.
Pronto, segui a minha vida desacreditando. Fiz como Sara, que ouviu falar que ia ter um bebê e deu risada. Pois bem, aí em 2019 começou a pandemia. Muita gente que eu conheci faleceu. Muita gente que eu via hoje, amanhã falecia. E, tipo assim, eram pessoas que às vezes trabalhavam comigo, que eu via que começou a ficar doente. Na minha loja em si, eu fui uma das primeiras pessoas a pegar Covid, pelo que foi falado enquanto a gente trabalhava. Só que muitas pessoas que eu conhecia, tipo assim, a pessoa ia na loja, me via de manhã, à noite faleceu. Tipo, eu vi a pessoa hoje, de manhã, na loja, ela passou na loja, veio me dar oi e morreu. E aí, veio uma irmã no meu caixa. Eu tava atendendo uma cliente no caixa, não era mais do caixa, mas eu era no caixa? Não, eu já tava na venda online. Só que nesse dia eu fui atender o caixa pra auxiliar as meninas, que a loja tava em lockdown, mas abriu um tempo, né? E eu lembro que essa pessoa, né, ela falou pra mim assim, é pra voltar, Deus vai te colocar um projeto e é pra você fazer o projeto que Deus mandou. Ele vai te direcionar. Porque ele tem algo pra tua vida, é algo grande. Ah, como eu queria ser sua amiga pra viver aquilo que você vai viver contigo. E ele diz, não duvide. À noite, eu soube de mais uma morte, de uma pessoa que eu gostava muito. E isso me afetou muito. E eu entrei em depressão. Eu já estava tendo sintomas de depressão. Só que eu não tinha visto isso como depressão. Eu tinha visto isso como um período difícil que todo mundo estava passando. Em 2020, fui diagnosticada com depressão e crise de pânico. Foi um período em que minha vida desandou total. Era um período em que eu começava a me sentir sufocada. Então, qualquer roupa que eu estava usando, eu rasgava no pescoço. Eu saía rasgando a roupa e me encontrava muitas das vezes dentro do meu quarto, despida, com meu marido tentando me acalmar, e eu falando que eu tava sem ar, tudo tava me incomodando, e entrava em crise, começava a tremer, passava mal, eu fui parar no hospital durante a pandemia, diversas vezes tendo crise, com o meu coração extremamente acelerado, tendo que tomar calmante, tendo que ficar no oxigênio, porque eu não conseguia controlar a minha respiração. Pois bem, em uma desses surtos, porque isso é um surto, o meu esposo me levou para um hospital e eu comecei a passar na terapia. E a minha doutora falou assim pra mim, você é muito comunicativa. Eu vejo que você não tem medo de falar da sua dor. Eu vejo que você não tem medo de falar. Você entende o porquê que você tá sentindo isso, só que você não consegue controlar. Então, vamos fazer assim, vamos criar um hobby novo. Começa a gravar vídeos. Começa a conversar com as pessoas, porque tem muita gente passando pelo que você tá passando. Faz uma coisa que você gosta. Eu amava fazer maquiagem artística. E aí ela falou assim, então investe. Começa a fazer uns videozinhos de maquiagem artística, porque se você precisa de se distrair, fazendo o que você faz, você também distrai outras pessoas. Que também estão passando por esse momento, que precisam também de uma distração e podem gostar de fazer aquilo que você faz, porém não conseguem. Então ensina as pessoas a se maquiarem, faz coisas que você gosta. E eu comecei o meu canal então, em 2020. Comecei a focar mais no meu canal, porque eu já postava algumas coisas, mas não era fixo, não era algo focado, não era algo que eu tinha disciplina, não era algo que eu me dedicava. Comecei a fazer e Deus usou uma outra pessoa, depois de um tempo, pra falar que eu estava fazendo aquilo que... Eu estava no caminho certo, porém fazendo da forma errada. Deus estava querendo que eu trabalhasse com aquilo, me dedicasse àquilo, mas fazendo a obra dele. Naquele momento, deu um estralo na minha cabeça e eu comecei a mudar meu conteúdo de maquiagem. Foi falando sobre Deus, foi falando sobre Deus. Só que eu ainda desacreditava da promessa. E as pessoas começaram a me entregar de novo, e na minha casa faltando as coisas, né? Eu tendo que pedir emprestado, eu tendo que... você empresta seu cartão, eu uso aqui, depois eu te devolvo o dinheiro, eu te pago. E sempre assim, nesse ciclo. E eu comecei a me frustrar. De tal forma que eu buscava a Deus e eu pedia pra Ele me ensinar a confiar nele. Porque eu cheguei no nível da minha vida que eu falava pra Deus, então me leva. Chega das suas promessas. Eu tô cansada de ficar ouvindo as pessoas mentir pra mim na minha cara. Então assim, me leva. Só me leva. Porque eu tô cansada de os meus filhos verem eu surtar. De eu estar indo pra um lugar onde eu estou sendo humilhada. De eu estar sofrendo humilhação dentro do meu lar. Eu falei assim, eu estou cansada. E vai ter que ter parte 2, perdão. É muito grande.